Fala, nono ano, vamos lá. O assunto hoje é trigonometria. Então, o que é a trigonometria, né, Creuso? Essa parte aí da matemática, esse ramo da matemática que estuda os triângulos, as relações dos lados com os ângulos, tá? Então, para a gente, a partir desse momento, para a gente entender, né, começar, essa aula aqui é mais uma aula de introdução, a gente vai aprender bastante coisa, tá? É o seguinte, a gente já conhece o triângulo retângulo e nesse momento é só o triângulo retângulo que a gente vai estar estudando, ok? Então a gente já conhece o triângulo retângulo, esse triângulo que possui um ângulo reto, né? E dado um ângulo alfa, presta atenção, dado um ângulo alfa, tá? Eu já tenho a minha hipotenusa, que a gente aprendeu lá do Teorema de Pitágoras, né? Que é o quê? É sempre o maior lado do triângulo retângulo ou o lado voltado para o ângulo de 90 graus ou ângulo reto. Esse cara aqui é hipotenusa. Então agora a gente vai usar outras coisas aqui, tá? Então, lá no Teorema de Pitágoras a gente tem hipotenusa, cateto e cateto. Agora o nosso cateto ele vai receber um sobrenome. Ele vai receber um sobrenome em relação ao ângulo. Como o meu ângulo eu identifiquei como alfa, eu vou ter um cateto que vai estar na frente do alfa. Esse cateto que está na frente do alfa vai receber o sobrenome de cateto oposto. Tranquilo? Oposto. Oposto de piranga. Cateto oposto. E esse cateto, que, veja bem, esse cateto ele faz parte do ângulo alfa, ó. Porque o ângulo é a abertura entre duas semirretas. Ele é praticamente uma dessas semirretas, né? A palavra que a gente utiliza é adjacente. Cateto adjacente, tá? Adjacente vem de nascente, vem de nascer junto, de ser concebido junto. De fato, esse ângulo, ó, ele faz parte, né? Esse cateto faz parte do ângulo. Pô, Creuso, se eu usasse esse ângulo aqui de cima, se você usasse esse ângulo aqui de cima, você teria o cateto oposto seria esse de baixo e o adjacente seria esse aqui ao lado, beleza? Então a gente sempre tem que levar em relação ao ângulo. Daqui vão sair três relações trigonométricas, tá? Que vai ser, na verdade são razões. Se vocês lembrarem lá do sétimo ano, o que é uma razão? Quanto que uma grandeza cabe dentro dela mesmo, né? Ou de outra grandeza. Nesse caso, dentro da mesma que a gente está tratando só de distância, tá? Então, a primeira grandeza que a gente vai estudar, ela se chama seno. Primeira razão, seno, tá? Então, como é que a gente representa o seno? O seno é o seguinte, a gente escreve sen, a gente coloca o ângulo, que é o que a gente está levando em consideração, no caso aqui o ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa sempre vai ser isso aqui, rapaziada. Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui a gente vai abreviar, né? Aqui vai ser o nosso CO, o cateto oposto. Aqui vai ser a nossa hipotenusa H. Aqui o nosso cateto adjacente. Tranquilo? Então, o nosso cateto oposto pela hipotenusa, ela vai nos dar a relação chamada seno. O que é isso que eu acabei de escrever aqui? Muita gente não entende quando eu escrevo isso daqui. Bom, isso aqui é uma razão, isso aqui é uma fração. Basicamente, isso aqui vai dar um número, tá? Isso aqui está querendo dizer o que pra gente? Quanto que da hipotenusa cabe no meu cateto oposto? Olha a hipotenusa, ela tem um tamanho. Olha o meu cateto oposto, ele vai ser menor. Ora, se a hipotenusa é o maior lado de um triângulo, os outros dois catetos vão ser menores que a hipotenusa, né? Então a hipotenusa, como a hipotenusa é maior que os catetos, a hipotenusa nunca vai conseguir caber uma vez dentro dele. Então vai ser sempre uma parte da hipotenusa que vai caber dentro desse cateto, né? Então se eu pegasse um compasso aqui, e até temos aqui um compasso, vamos ver aqui, ó, fazer essa gambiarra aqui, ó. Se eu pegar esse compasso aqui, trouxer ele para cá, colocar a ponta seca aqui, ó. Coloquei ali a ponta seca. Vou ajeitar ele e eu vou puxar ele até o tamanho aqui da hipotenusa aqui, ó. Se eu projetar agora para cima, vamos lá. Ó. Esse aqui vai ser o tamanho. Acho que tem quase dois aqui, né? Ó, basicamente é. Então, olha só, como o meu cateto cabe duas vezes dentro da hipotenusa, quer dizer que metade da hipotenusa vai caber dentro do meu cateto. Deu de captar? Então, nessa relação, se eu quisesse escrever aqui, seria 1 sobre 2.
tá? Porque é metade da minha hipotenusa que cabe dentro do cateto. Beleza? Se não ficar muito claro agora, depois a gente vai ver um pouco mais à frente. E vamos então para a nossa segunda razão, que é chamada de cosseno. Cosseno, que seria o antisseno, né? Cosseno. Desculpa. Cosseno, tá? Que seria o antisseno, algo desse tipo, tá? Então a gente escreve a função cos em relação ao ângulo alfa, tá? E o que é o meu cosseno? O meu cosseno, ele é definido como cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, quanto da hipotenusa que cabe no meu cateto adjacente, tá? De novo, olhando para cá, ó, se eu pegar o projetar, então um percentual da minha hipotenusa que vai caber no meu cateto adjacente, né? Uma partezinha dela. E por último aqui, eu estou ensinando não existe só essas relações métricas, tá? Existe bem mais, mas para vocês agora no nono é isso aí, tá? Que é a relação de tangente. Beleza? Tangente. Essa palavra aparece muito, né? Tangente. A relação tangente é definida pela palavra tan em relação ao ângulo. Ele vai ser quem? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Então tá aí as três relações. Então o que isso aqui quer dizer? Quanto que do cateto adjacente cabe no meu cateto oposto? Nesse triângulo também vai ser um número menor que 1, né? Porque o meu cateto adjacente é maior que o oposto. Então uma parte dele que vai caber dentro do meu cateto oposto. Eu acho que um pouco mais para frente vai ficar mais tranquilo, né? Essas três relações, gente, elas vão nos auxiliar para resolver problemas. E depois a gente vai ver que vai ter uma relação direta do ângulo com esse valor. Então eu fiz um exemplinho aqui para a gente calcular seno, cosseno, tangente de cada ângulo aqui e a gente vê como que isso aqui pode aparecer, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa, então ele pede seno, cosseno e tangente dos ângulos. Vamos calcular primeiro do alfa aqui. Então, a gente viu que o seno do alfa ele vai ser igual ao nosso cateto oposto. Quem que é o oposto ao alfa? É o 9, né? Sobre a hipotenusa, que é 15. Ó, é 9 sobre 15. Claro que a gente consegue simplificar isso daqui. Simplifica por 3, né? Isso aqui é 3 quintos. E 3 quintos, gente, se vocês lembrarem como é que a gente passa para porcentagem, nesse caso é só pegar o 3 e dividir para 5. Beleza? Pega o 3 lá, divide para 5, ó. Se você pegar o 3, aqui não lembra a divisão, dividir para 5, vai dar o quê? 0, né? Coloca um 0, aqui vai dar 6, beleza? Aqui dá 30, fechou, né? Então esse cara aqui, em decimal, é 0,6. E eu gosto, às vezes, de passar para porcentagem, que em porcentagem só dá duas casas, né? Isso aqui é a mesma coisa que 60%. Então, se liga no que o prof vai falar. O que isso aqui está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, gente. 60% da minha hipotenusa cabe no meu cateto, no caso aqui é o ângulo cateto oposto, né? Então, se você calcular 60% de 15, você vai ver que vai dar 9. Né? Olha só que legal. Então é basicamente isso que está dizendo. Essa relação está falando, né? Olha, 60% da minha hipotenusa vai caber no meu cateto oposto. Lembrando que cateto oposto é quem está na frente, quem se opõe. Está na frente do ângulo. Então 9 o cateto oposto, né? Beleza? Eu acho que até para o ângulo alfa é interessante escrever aqui, né? Cateto oposto. E aqui embaixo é o nosso cateto adjacente. E o 15 é a nossa hipotenusa. Para o alfa, né? A gente calcular o cosseno. Cosseno do alfa vai ser o quem? Ser o cateto adjacente, que é o 12, pela hipotenusa, que é 15. De novo, novamente, outra vez, eu consigo simplificar para 3. Isso aqui vai dar 4 quintos. Beleza? E se você pegar 4 e dividir para 5, você vai ver que vai dar 0,8. Tá? Faz a continha lá. E isso é a mesma coisa que 80%. Então, olha só. Isso quer dizer que 80% da minha hipotenusa, suponha que a minha hipotenusa daqui até aqui tem 100, eu vou pegar 80%. Se eu pegar esses 80% e jogar, vai dar exatamente o tamanho do meu cateto adjacente. Beleza? Essa relação com porcentagem, eu acho difícil a galera dizer, né?
mas eu gosto de falar. E por último a gente vai ter a nossa relação tangente, que é a tan. Tan é o que? É o cateto oposto, então tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao alfa, que é o 9, sobre o 12. Tá? E isso aqui, simplificando para 3, é 3 quartos. Beleza? Então 3 quartos. Isso aqui dá 0,75, né? Então é 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Então, o que significa esse 75%? Olha para a relação de tangente. Tangente, o que é? É cateto oposto por cateto adjacente. É quanto que do cateto adjacente cabe no meu cateto oposto. Beleza? Então, 75% de 12 vai dar 9. Ou 3 quartos de 12 dá 9. Beleza? Então, fazendo rapidamente a mesma coisa aqui para o meu ângulo beta. Tá? Então, quem que vai ser o nosso... Ui, treta aqui. Quem que vai ser o nosso seno de beta? O seno de beta... O beta está onde? Creus, o beta está aqui em cima. Então, o cara que está na frente é meu cateto oposto. Esse que está do lado é o cateto adjacente. Então, esses dois nomes eles vão trocar agora. Esse aqui vai ser meu cateto oposto. E esse é meu cateto adjacente. Tranquilo? Então, o seno do beta, ele vai ser o quê? Esse é meu cateto oposto, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 15. Aí simplifica, isso aqui é 4 terços. Opa, desculpa. 4 quintos. Beleza? O meu cosseno de beta vai ser cateto adjacente ao beta. Adjacente agora é o 9. Beleza? Sobre a hipotenusa, que é 15. Simplifica, isso aqui é 3 quintos. E por fim, eu vou ter a tangente de beta, tá? Que vai ser cateto oposto ao beta, então 12, pelo cateto adjacente, que é 9. Isso aqui simplifica para 3, isso aqui é 4 terços, tá? Beleza? Bom, então a gente já sabe o que é trigonometria. Ela trabalha com triângulo, retângulo, e daí vai surgir razões trigonométricas que vão relacionar os lados com os ângulos, né? E aí eu vou ter minhas razões. E de lá para cá, gente, eu consigo uma relação direta. Olha só, eu quero mostrar para vocês essa tabelinha, que ela vai nos dar uma relação direta com, olha lá, com o valor do seno, do cosseno ou tangente com o ângulo, tá? Então existe uma tabela que ela foi elaborada, ela foi feita à mão, foi calculado os valores, tá? E você consegue, através do seno, do cosseno ou da tangente, encontrar o valor do ângulo alfa. Como eu tenho as três aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na tabela, tá? Ó, quanto que é o alfa. Então a gente vai procurar lá na tabela. A gente pode procurar na coluna do seno, do cosseno ou da tangente. Então primeiro vamos calcular lá no seno. Vamos lá na tabela calcular, ó, seno de qual ângulo é 0,6, beleza? Então tem uma tabela, ó, eu tenho a coluna do seno, cosseno, tangente e o ângulo, né? E a gente está procurando um ângulo de 0,6. Então lá no seno, então de novo, ó, seno do ângulo deu 0,6. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Oi. Onde é que está? Aqui é 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. A tabela aqui já pulou para o 0,7, né? Então continua aqui, ó, vai estar mais aqui para baixo. Ó. Se a gente chegar aqui no... Ó, o ângulo vai estar entre quem? Entre 36 graus e 37, tá? Então aqui, ó. Então, arredondando 0,6, vamos colocar 37, tá? Então 0,6 vai dar 37 graus. Tem uma precisão aqui razoável. Então, seno de 0,6 dá 37. Se a gente voltar aqui, mas eu não quero ir pelo seno, eu quero ir pelo cosseno. Opa, cosseno é 0,8. Então, se a gente voltar lá na tabela e olhar aqui, ó, cosseno, basicamente, 0,79 é 0,8, né? Não é isso, ó. Tenho até aqui em cima, 0,89. Passou um pouquinho, passou de 36, né? Então, estaria aqui mais perto do 37. Tá? Então, de novo, ó, 37. E, por fim... A gente tem aqui a tangente também, 0,75. A gente volta aqui, ó.
0,75 está aqui. Que é a coluna da tangente também vai dar o ângulo de 37. Isso quer dizer o quê? Que de posse da tabela, dado a razão trigonométrica, eu encontro o ângulo, ou dado somente o ângulo, eu consigo encontrar a razão trigonométrica. Então, é uma pista de via dupla, né? Eu posso ir como eu posso voltar. Eu posso ter o ângulo, encontrar seno, cosseno e tangente, ou eu posso ter seno, cosseno, tangente e voltar e encontrar o ângulo, ok? Legal, né? E depois a gente tem a nossa segunda tabela. Essa tabela, eu vou ensinar a montar essa tabela ainda. Vou explicar de onde veio esses valores. Tá? São números irracionais. Se vocês olharem aqui na tabela, ela tem várias casas decimais. Aqui tem 4, né? 4 casas decimais. A maioria desses números que estão aqui são números irracionais. Ou seja, eles vão ter infinitas casas decimais. Tá? Então a gente trunca essas casas para a gente usar. Para conseguir usar, né? Se você usar uma calculadora, ele vai te dar mais casas decimais, ok? Para isso, eu não sei se consigo usar aqui a calculadora do Windows, vou tentar aqui, ó. Opa, ó, calculadora, vamos lá. Científica, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, aqui tem as funções trigonométricas. Se eu colocar, vamos lá, cosseno. Não sei se vai estar em graus aqui, cosseno de 0, opa. Ó, vou colocar aqui, ó, 30 cosseno. Ó, deu esse valor, 0,866. Beleza? Então, se a gente pegar o 30, tá aqui em cima, ó. Deixa eu ver como é que eu vou mexer aqui nesse negócio aqui. Tinha dado 0,866, né? Ó, vou baixar aqui. Ó, 30. Era seno, cosseno, ó, 0,866. Dá de ver aqui em cima, né? 0,8. Eu vou pegar aqui o 33 aqui, eu acho que vai ficar legal. Vamos lá. Vou pegar aqui o 33. Eu vou colocar aqui cosseno, por exemplo. 0,83. Ó. 33, ó, cosseno tá aqui, ó. 0,83. Então a calculadora, ela trabalha com, olha quantas casas decimais tem aqui, gente. Então, isso aqui é inviável a gente trabalhar na mão, né? Então, a tabelinha a gente trunca em 3 casas decimais, em 4 casas. Nesse caso aqui foi até 4. Ok? Então, calculadora científica é um bom... uma boa ajuda aí pra gente trabalhar, entender problemas até do dia a dia para resolver. Ou a gente tem que ter a tabela ou tem que ter a calculadora, um dos dois para resolver. Beleza? Então, ó, essa tabela que é a tabela dos ângulos notáveis, é importante que vocês saibam que ela existe, a gente vai usar bastante. Por quê? Porque quando a gente está resolvendo problemas, tá, de cunho assim, de uma prova, de um Enem, né, de uma prova aí pro IFES, que é algo do tipo, eles esse seno e cosseno desses ângulos é exigido que a gente saiba de cabeça, tá? Então, seno de 30, e esses valores a gente consegue, na sua magnitude, todas as casas decimais, porque eu estou utilizando uma representação irracional, né? Estou usando aqui a raiz de 3 e tal. Então, para esses ângulos aqui, são cobrados que a gente sabe. Então, depois eu vou dar uma aula só para essa tabela, explicar para vocês de onde vieram esses valores, por que são esses valores. Então calma, tá? Só uma prévia aqui, que a gente vai usar essa tabela aqui para fazer o outro exemplinho. Então, tem mais 2 itens que eu quero fazer com vocês. Então, probleminha básico aqui, uma aplicação. Eu tenho uma escada aqui, eu quero saber o tamanho dessa escada. Eu sei que essa escada está num muro, tá? Quero saber essa distância aqui, ó. Essa altura do muro é 4 metros, ok? E eu quero saber o valor da escada. A escada pra gente aqui é x, né? Eu quero descobrir ela. O que eu sei? Eu tenho um ângulo de 60 graus e tenho um cateto. Esse cateto em relação ao ângulo, o que ele é? Ele é o nosso cateto adjacente. Por quê? Porque ele está fazendo parte do ângulo, ele está ao lado. Meu cateto oposto seria esse aqui de baixo. Só que eu não sei quanto que ele é. Ele não deu para mim na questão. Então ele deu somente um ângulo e um lado. É possível a gente descobrir o valor do x. Usando qual relação? Gente, o x aqui não é a nossa hipotenusa? Né? Então qual relação que envolve cateto adjacente e envolve hipotenusa? É a relação seno. Então a gente vai ter que seno do ângulo, no caso ele deu ângulo de 60 graus. Ele é o nosso cateto adjacente, que é 4 metros, sobre a hipotenusa, que é x.
Como é que a gente resolve? Então agora a gente vai lá na tabela. A gente pode ir naquela outra tabela, que vai nos dar o valor aproximado, essa aqui, lá de 60. Tem aqui? Não, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui vai dar um valor aproximado, lá no seno de 60. Cadê? Em cima, ó. Seno de 60. Ó. Ângulo 60, seno é esse aqui, ó. 0,8660, tá? Aqui ele deu com 4 casas decimais. Mas eu já vou começar a usar esse seno aqui, ó. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Depois eu explico de onde veio raiz de 3 sobre 2 nas aulas a seguir, tá? Então, o seno de 60 pra gente vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a 4 sobre o x. Então, veja bem. Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? Então, x vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes 4, que é 8. Beleza? O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 8 sobre raiz de 3. Como vocês são do 9º ano, vocês sabem que a gente não admite a resposta a raiz de 3 embaixo, né? Então, a gente tem que racionalizar. Então, meu x vai ser igual a 8 sobre raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é de 9, que é 3. Então, isso aqui seria o resultado total com todas as casas decimais. Porém, eu posso fazer uma aproximação para a raiz de 3, né? Então, se eu quisesse o valor aproximado aqui, vou até usar a calculadora. Eu tenho, vamos lá, 3 raiz quadrada, tá aqui. Beleza? Esse valor aí, ó, 1,73, aqui com várias casas, né? Vezes o 8, ok? Esse resultado ainda dividido para 3. Isso vai nos dar aproximadamente, vamos lá, com 2 casas decimais, 4,61. Então, meu x, ele é aproximadamente 4,61. Faz sentido, né? Porque 4,61. Faz sentido, por quê? Porque a nossa escada ela tem que ser maior que a nossa altura, né? Uma diagonal aqui. Beleza? Então, esse aqui seria um probleminha. A gente poderia também utilizar a outra tabela, nesse caso aqui. Então, no lugar de seno de 60, a gente iria usar o quê? O lá da tabela. Onde é que está o seno de 60? Seno de 60. A gente usa esse valor aqui, ó. É porque essa aqui é a coluna do seno, do cosseno tangente, tá? Então, 0,866. Então, se a gente quisesse utilizando a outra tabela, eu vou fazer aqui também. A gente teria seno de 60, seria 0,86. Nossa, vamos melhorar aqui. 66 igual a 4 sobre o valor do x. Então, no x, então que a gente já troca, né? X igual a 4 dividido para 0,8666. Isso aqui seria aproximadamente, tem que dar o mesmo valor ali de baixo, né? Vamos fazer aqui na calculadora. Não demora muito esse negócio. Então, 4 dividido para 0,866. Então, aí, ó. 4,61, mesmo valor que a gente tinha. Chego aqui, aproximado, né? Com 2 casas decimais, né? 461. Beleza? Por fim, vamos ao próximo. Essa aula já está extensa, passou 20 minutinhos, ó. Última questãozinha. Então, o que acontece? Suponha aqui que eu tenho uma rampa, tá? Tem uma rampa aqui e tal, ó. Tem 500 metros aqui, essa rampa. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Lembrando que esses desenhos, eles não estão em escala. Você não pode vir aqui e querer medir com um transferidor esse negócio, tá? A gente tem que levar os dados em consideração, tá? Eu quero o valor dessa altura aqui. Então, o ônibus saiu daqui, chegou aqui. Qual que é essa altura? Quanto que é? Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um ângulo de 30, eu tenho meu 500, que é a nossa hipotenusa. E o x em relação ao 30, ele é quem? Ele é o nosso cateto oposto, porque ele está na frente, ele se opõe. Tá? O cateto adjacente eu não sei, que seria esse aqui de baixo. Tá? O cateto adjacente eu não sei quanto é que é. Mas, que relação que envolve cateto oposto e envolve hipotenusa? É a relação cosseno. Então, cosseno do ângulo 30, ele vai ser igual a o nosso cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 500. Daqui eu consigo resolver, eu vou lá buscar na tabela quanto que é o cosseno de 30, beleza? Vamos usar
essa tabelinha aqui, ó, cosseno de 30, onde é que está o 30? Opa, vamos para cá, ó. Cosseno é a segunda coluna, né? Cosseno de 30, desculpa, aqui é a terceira coluna, na verdade, né? Cosseno de 30 tá aqui, ó. Ó, deu o mesmo valor, ó. Cosseno de 30 deu 0,866. Vamos usar esse valor lá. Tá? Então tá aqui. Eu vou ter aqui 0,866 igual a x sobre 500. O meu 500 está dividindo, passa multiplicando. Então eu vou ter 0,866 vezes 500 igual a x. Beleza? Então nosso x vai ser igual a quem? Bom, primeiramente aqui, bem simples, a gente pode multiplicar esse cara aqui por 5 e deslocar duas casas, né? Aí faz a continha lá, a gente vai ter 433 metros. Beleza, gente? Eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham entendido, né? E nas próximas aulas aí o Creuso a gente vai ver outras coisas, né? Eu vou trabalhar aí outras, né? Lei do seno, lei dos cossenos, tá? Valeu, abração, até mais.